Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando dessa cidade, que é imensa, que tem, assim, tantos e tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade procurando para, e também propondo soluções. Aliás, estamos precisando de muitas sugestões nessa nossa cidade, hein? Bom, sugestões que são dadas como o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Dá uma olhada aí, ó, www.guarulhosweb.com.br. Já na primeira página você já vai ver as entrevistas feitas aqui nessa bancada aqui, sempre com pessoas ligadas à cidade, que conhecem bem a cidade e os assuntos que vêm aqui debater. Também quero agradecer a MXT Shopping. Você pode comprar diretamente da sua casa, ou então você vai até a loja física. Mas o site é esse, www.mxtshop.com.br. A loja física fica na Rua Luiz Gamba 241. Serginho, vendo se o som está saindo direitinho aqui sim. E também a ACE Guarulhos, pois ela é nossa parceira e ela tem produtos interessantes para você que é microempresário, microempreendedor. Vá lá conversar com o pessoal, você vai encontrar soluções em telefonia, gestificação digital. Dá uma olhada no site aí, ó. O Panec está de licença, está licenciado, mas o pessoal lá, o Wilson Calda, nosso grande parceiro, vai lá conversar com ele, tenho certeza que você vai encontrar soluções interessantes para o seu negócio. Falando em gente participativa e que conheça a cidade, quando ele era candidato, eu sempre dizia, eu vou cobrar do senhor um posicionamento mais crítico, um posicionamento mesmo em relação à cidade, porque é impossível a gente ter um canhão na mão e não usá-lo no bom sentido, né? É quase um pecado você ter chance de fazer alguma coisa pelo bem e não fazer. Do nosso lado, temos o prazer de receber o presidente da OAB de Guarulhos, o doutor Alexandre. Tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui no seu programa, falando para os seus telespectadores. E realmente, desde a campanha, lá há mais de um ano atrás, né? Verdade. Você me cobrava um posicionamento e é isso que eu tenho procurado implementar na OAB. Nós temos comissões atuantes, comissões que prestam um serviço não só à classe dos advogados, mas especialmente à comunidade de Guarulhos. Em especial nesse período eleitoral, temos uma comissão que tem se destacado muito, que é a Comissão de Combate à Corrupção no Processo Eleitoral, que estou aqui hoje com meus companheiros de trabalho. É verdade, já do lado do doutor Alexandre está o doutor Francisco Nascimento. Ele é o presidente da comissão que vai tentar dar um jeitinho nessas eleições, dar um apoio, uma melhorada, tentar diminuir as falcatruas. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto, tudo bem? Essa palavra jeitinho, ela é perigosa, né? É perigosíssima. Cuidado, porque... Do jeito que está no Brasil, né, qualquer coisa pode virar contra você. A gente tem que tomar um certo cuidado. Vai tomar posições concretas e corretas para tentar, pelo menos tentar diminuir algum tipo de coisa que possa vir a ser cometida de forma errada. Dentro da institucionalização que a ordem representa, nós estamos lá exatamente para colaborar com a cidadania, com as eleições, né, para deixar a cidade um pouco mais pública, digamos assim, que todos possam realmente perceber aquilo que a gente está vendo, que a gente está fazendo. Então, dentro do que nós pudermos fazer, nós vamos fazer com muita alegria. E do meu lado direito aqui, o doutor Marlon Leles, poeta. Ele não é o doutor Marlon, é outro Marlon, é o melhor, né? Mamãe sempre dizia isso, Roberto. Um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, e estamos acompanhando com grande expectativa o dia 2, desejando que seja uma eleição limpa, sem muitos papéis jogados nos colégios eleitorais, sem muita sanha nos cabos eleitorais para a boca de urna e, principalmente, sem denúncias, porque uma eleição sem denúncias significa que os candidatos respeitaram a legislação e que o eleitor pôde, então, fazer a sua escolha livre no dia da eleição. Olha, esse programa é muito importante porque estamos com 3 pessoas aqui, 3 profissionais que conhecem muito da legislação e com certeza vai auxiliar você que é candidato a vereador, você que é assessor de vereador
ou mesmo você, eleitor, até para... Porque eu acho que a gente tem que começar a tomar conta da nossa cidade, não, doutor? Eu sou jornalista, eu gostaria muito que a minha entidade, o sindicato, as entidades representativas, tivesse a mesma posição de algumas OABs, ou seja, tentar ajudar a sociedade de uma forma isenta, né? Sempre existem paixões, mas nunca de uma forma assim, escolhendo o partido A ou o partido B. Talvez até escolhendo uma ideologia, mas não um partido. Eu espero realmente que o senhor consiga, doutor, implementar esse posicionamento. Olha, Roberto, a OAB é uma instituição que tem como primazia a independência. Se posicionar a favor deste ou daquele partido, tira da OAB o seu papel de cobrança, o seu papel de instituição que vai estar ao lado do povo, da cidadania, cobrando das autoridades constituídas que cumpram o seu papel institucional. Então, você pode ficar muito tranquilo que enquanto eu estiver à frente dessa instituição, eu não deixarei que ela seja usada nem para boas intenções de candidato A ou candidato B. Eu costumo dizer que a OAB Guarulhos, ela não apoia nenhum candidato em específico, mas apoia a todos os candidatos. Nós da OAB acreditamos que o Estado democrático de direito se constrói através da representatividade. E essa representatividade só é possível através de eleições. Então nós temos que depurar o processo eleitoral, conscientizando a população dos seus direitos, das suas garantias e também ajudando a formar os novos políticos, orientando-os e também, ao mesmo tempo, fiscalizando-os. A OAB ela tem canais de denúncia. Esse ano nós temos uma ferramenta, Roberto, que faz com que o cidadão seja ainda mais empoderado na sua posição de eleitor. Qual que é essa ferramenta? A Justiça Eleitoral disponibilizou um aplicativo de celular. Hoje, nós sabemos pelos números das estatísticas que os smartphones tomaram conta, né? Verdade. Quase todo cidadão, graças a Deus, tem ali o seu smartphone, que é, na realidade, um computador que tem ali uma ferramenta. E essa ferramenta hoje, ela pode ser usada a favor de todos nós. Você, cidadão, no dia da eleição, pode fiscalizar a boca de urna, que é proibida, a publicidade ilegal, a compra de votos, e você pode contribuir para depurar esse processo eleitoral, acreditando que a Justiça Eleitoral pode caçar um candidato que abusou do poder econômico, que não prestou contas adequadamente, que usou a boca de urna, essa prática tão antiga e tão condenada, porque ela significa esse abuso do poder econômico nas mãos de poucos, e isso alimenta a indústria da corrupção. E a OAB ela se posiciona, obviamente, contrária à corrupção. Ela, esse ano, participou de uma campanha, junto com o Movimento de Combate à Corrupção no Processo Eleitoral, que é a campanha contra o Caixa 2. Né? Mas isso é só a ponta do iceberg. Nós temos várias frentes de trabalho e aqui em Guarulhos não podia ser diferente. A nossa comissão, encabeçada pelo Dr. Francisco Nascimento, aqui também secretariado pelo Dr. Marlon Leles, tem construído aqui uma série de documentos e de palestras. Essa semana conseguimos realizar um encontro com os candidatos a prefeito. Ou seja, se eu ficar falando aqui, nós tivemos várias iniciativas, porque acreditamos que é através da política que a gente pode transformar a realidade e trazer mais justiça social para o nosso país e para o nosso município. Eu fiquei contente porque eu fiquei sabendo essa semana de um grupo de pessoas ligadas a alguns partidos, que eles estão treinando pessoas para filmar, fotografar e denunciar a boca de urna. Eles tinham informação que muita gente já estava arregimentando pessoas para fazer boca de urna e eles estão preparando pessoas para flagrar e chamar a polícia imediatamente. Queria perguntar para o doutor Francisco, que uma dúvida que me disseram é o seguinte: mas se deixar para segunda-feira, Inês já é morta, o candidato já se elegeu e eles têm medo da morosidade do processo, doutor. Como é que vai ser o caso? Por exemplo, o sujeito vê a pessoa fazendo alguma coisa errada, vai lá, chama o juiz, O que acontece efetivamente, doutor Francisco? Roberto, os prazos na Justiça Eleitoral, eles são muito exíguos, eles são muito rápidos.
24, 48 horas, o prazo maior, salvo engano, 5 dias, não é isso, doutor Marlon? Então, a Justiça vai tomar providências imediatas para que, evidentemente, isso possa ser trabalhado e as providências serem tomadas. Evidentemente que o cidadão ele não vai ficar preso por semanas, alguns dias, mas ele será detido para a averiguação correta. Depois, se nós não estamos enganados, ele será liberado, mas naquele momento ele será afastado, né? As provas serão colhidas, tudo será levado à promotoria eleitoral, ato contínuo ao juiz eleitoral, para que as providências se estendam e aí possam realmente, transforma-se em processo, e aí nós teremos uma sentença. Eu não posso dizer para você naturalmente qual será essa sentença, porque essa sentença será dada pelo juiz. Mas essas são as providências imediatas que serão tomadas para que tenhamos um resultado breve, rápido, e realmente esse candidato pode ter a sua candidatura impugnada e podendo, se ele Mesmo for... eleito? Sim, mesmo eleito. Poderá perder o registro depois. Ele pode, inclusive, ser empossado, o doutor Marlon pode confirmar isso, e depois ter o registro cassado. Eu gostaria que o doutor Marlon complementasse essa informação e me desse me atasse uma curiosidade. Digamos que o indivíduo, a pessoa foi lá, denunciou, ficou comprovado que houve boca de urna, o juiz entendeu dessa forma, foi cassado esse sujeito. Como é que fica esses votos para o partido? Mas primeiro a complementação da informação. No dia da eleição, que acontece, como o doutor Francisco colocou, em ato flagrante, se prende as pessoas, prende forma de dizer, se recolhe as pessoas que estão fazendo boca de urna e se abre o processo. Pode, não necessariamente no mesmo dia, o promotor abre na segunda, ele não é obrigatório. Não tem perigo. Não tem perigo. Começa uma ação de investigação de crime eleitoral. O candidato, se for comprovado a responsabilidade do candidato, porque às vezes o eleitor é um apoiador fanático, né? E ele vai para a rua fazer campanha porque ele acredita naquele candidato. Aí, se não provar o vínculo com o candidato, apenas o eleitor responde por isso, podendo vir a responder criminalmente. A lei prevê pena de até 1 ano de reclusão, mais multa. Se o candidato for comprovado sua responsabilidade, ele tem o registro cassado. Se ele já tiver tomado posse, ele perde no ato do mandato o tempo que for. Se essa cassação for antes da posse, ele recebe o registro de candidatura em 15 de setembro e toma posse em 1º de janeiro. Então, se for antes da posse, os votos é redistribuído, podendo ter uma outra matemática. Há um caso emblemático de Guarulhos, você conhece bem, de um candidato que sofreu uma ação de cassação, já depois do registro, um candidato que estava em segundo na suplência do partido achou que ia tomar posse, quando foi fazer a matemática, um outro de um outro partido, nem fora da coligação, é que tomaria a posse daquela cadeira, porque é redistribuído os votos, né? É invalidado os votos daquele candidato cassado, então o partido perde aqueles votos, a coligação, e aí tem que refazer o cálculo para ver quem vai tomar assento naquela cadeira. Então não tem perigo de repente demorar 1, 2 dias para começar o processo. Às vezes demora 1, 2 anos. Mas aí também Inês é morta mesmo, né? Mas aí o candidato que perde o mandato também tem a perda dos votos. Olha que interessante. Não é depois que passa o processo eleitoral, os prazos voltam a uma certa normalidade. Não tem mais a urgência como nós temos agora no processo eleitoral. Aí o próprio tribunal tem os seus prazos dentro do CPC, vai haver o grau de recurso, com toda certeza. O candidato não vai aceitar perder o seu registro assim, tranquilo. Vai para o Tribunal Regional Eleitoral e com certeza vai ao TSE. Aí há as demoras processuais. Nesse inteirinho, o candidato toma posse, se ele for eleito. Bom, logo no começo do programa, vamos dar um site não, vocês têm um e-mail e um telefone, que é a pergunta do Sassá que ele vai fazer na sequência aqui. Se a pessoa quiser entrar em contato, dá uma olhada. O Sassá do Trânsito, ele pergunta: boa noite, Roberto, boa noite, doutores e operadores de direito. Gostaria de saber se a OAB vai disponibilizar algum serviço emergencial em prol dos candidatos e cidadãos, os quais
forem conduzidos por suspeita de crime eleitoral, compreendendo o princípio do contraditório e ampla defesa. Interessante essa Interessante questão. a questão, é. Cada partido conta com a sua assessoria jurídica, que tem, obviamente, a responsabilidade de defender os seus candidatos. Não é papel da OAB, nesse momento, defender os candidatos especificamente, muito pelo contrário. O papel da OAB, nesse momento, é de fiscalizar os candidatos. É óbvio que a OAB não será conivente com algum tipo de abuso ou excesso praticado pelas autoridades, sejam autoridades policiais ou judiciais, e aí, nesse caso, se for necessário, a OAB pode ser acionada, mas não defenderá candidatos. Se é essa pergunta que o Sassá nos fez, não defenderemos candidatos, não temos plantão para isso. O plantão que nós teremos no domingo será durante o período do pleito. Nós temos um telefone, que é o telefone da nossa sede, que é o 2468-8199. Então, teremos lá 3 a 4 advogados de plantão para atender denúncias por violação à legislação eleitoral. E também teremos, e já temos, aberto já desde do início da campanha, um canal através do e-mail, denúncia eleitoral, tudo junto, denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br. Mas deixa eu fazer só um parênteses. Queria desejar feliz aniversário para você. Oh, obrigado. Né? Que Deus te cubra de bênçãos, de saúde, que você continue prestando esse serviço tão relevante que você faz aqui para a nossa cidade de Guarulhos, viu? Obrigado, eu fiquei muito feliz, já que ele tocou no assunto. Quero agradecer a todos os amigos, foram centenas e centenas de mensagens para mim, telefonemas, é muito bom. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer, é melhor envelhecer porque as opções de contrário são complicadas, né, doutor? Qual que é a opção de você não envelhecer, né? Roberto, eu gostaria, se você me permite, de complementar isso que o presidente falou, que nós já falamos as outras vezes que nós estivemos aqui, que é extremamente importante o seguinte: não se dirija até a casa do advogado apenas com verbalidade. Você precisa ter prova, material, você precisa ter foto, você precisa ter vídeo, você precisa ter algo que nós possamos levar à frente. Esse processo nós o fazemos da seguinte forma: abrimos o expediente, passamos para o presidente e ele remete isso ao promotor eleitoral. Então nós não podemos simplesmente colocar algo no papel e dizer, olha, eu vi isso, eu vi aquilo. Ele não vai mandar isso para frente, não tem como. Nós precisamos, respeitando o princípio do contraditório, como ele falou, e da ampla defesa, nós precisamos de indício que se chama, ele conhece muito bem no direito penal, de autoria e materialidade. Sem isso não é possível fazer o processo. Nós temos que ter prova realmente, efetivamente, do que aconteceu. É por isso, é por essa razão que o promotor irá fazer a denúncia e o juiz irá recebê-la ou não. Quais seriam essas provas, doutor? É o que eu acabei de dizer para você, pode ser tudo. Pode ser Tudo foto, o quê? pode ser foto, Pode ser gravação, pode ser aceito um material uma gravação aprendido. no celular como prova? Sim, sem dúvida. É muito interessante que ele possa, se ele tiver um jornal do dia, que ele possa, né, doutor Marlon, colocar esse jornal para pôr, tirando a foto, que ele possa pôr esse jornal para tirar a data. Então, alguém que esteja do lado dizendo, olha, nós estamos no local tal, está acontecendo isso, filmar, tirar foto, é disso que nós precisamos. Nós precisamos de provas materiais, porque sem essas provas nós estaremos apenas empatando o nosso tempo e também da justiça eleitoral. Bem da verdade, nós não vamos nem dar continuidade ao processo. Não há como fazer. É por isso que eu destaquei a questão do smartphone, né? O aplicativo da Justiça Eleitoral, disponibilizado aí gratuitamente para download, é o Pardal Eleitoral. Eu baixei no meu celular, você cidadão, baixe também. Mas assim, não estamos incitando que você vá à rua, arrumar confusão. Pelo amor de Deus, isso você tem que prezar pela sua segurança, né? Nessa hora de paixão que o processo eleitoral desperta, você tem que tomar cuidado. Mas você pode documentar através de um vídeo, através de uma foto, e isso direcionar para a Justiça Eleitoral automaticamente, não é? De forma rápida e ágil, e você terá preservado, obviamente, a sua identidade. Então, estará livre de qualquer tipo de retaliação. Então, isso também pode ser uma preocupação, às vezes, do cidadão, e fique claro que não será a sua imagem que será exposta, o próprio promotor eleitoral vai tomar a iniciativa de cessar aquela violação de boca de urna, por exemplo, que estiver ocorrendo durante o pleito. Falando sobre questões
de internet, quero pedir para o pessoal que está nos acompanhando, tem muita gente nos acompanhando, pedir para compartilhar esse live aqui, para chegar para mais pessoas, para essas informações que são importantes, chegarem para mais pessoas e cada vez mais pessoas ficarem bem informadas. Como nós não temos uma TV que pegue toda a cidade, vamos fazer então desse espaço da internet um espaço democrático, informativo, né? Aliás, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, tanto pela TV Guarulhos como pelas redes sociais da minha página, Facebook Roberto Samuel e Tribuna Livre Roberto Samuel. E me passou uma curiosidade agora, doutor Marlon Leles. Eu posso fazer um live, uma transmissão ao vivo e mostrar as pessoas fazendo boca de urna. Se algum juiz ver isso daí, isso também é colocado como prova, não? Serve como prova? Isso serve como prova, mas não como acusação. Muito dificilmente algum juiz vai ver. Mas passará por um processo. Se o indivíduo não encaminhar às autoridades competentes, vai ficar só como uma manifestação de indignação na página pessoal dele. Então, além de fazer isso, se ele quiser botar no seu Facebook, na sua rede social, ele deveria tomar a providência de encaminhar, como o doutor Alexandre colocou, pelo pardal eletrônico, ou encaminhar a nós na OAB, para que a gente possa dar o encaminhamento devido. Senão vai ficar só como manifestação. Como a gente já viu em eleições anteriores, as pessoas fazendo vídeo depois postando nas suas páginas, virou só indignação. Não virou um processo, não se prosperou como processo. E muitos vídeos de 2012, 2014, tinha conteúdo suficiente para chegar ao promotor e fazer a cassação de registro de muitos candidatos naquelas eleições. Olha que coisa interessante. E o doutor Marlon Leles, ele estava tentando me explicar que eu sou meio ruim, eu fiz exatas, né? Então eu não sou muito bom de matemática. Mas eu gostaria, ele falou de uma forma assim, muito didática que até eu compreendi. Então eu gostaria que o doutor Marlon Leles fizesse uma explicação, porque eu tenho certeza absoluta que 90% da população não sabe como é que são escolhidos, como é que é feita a divisão das cadeiras. Porque a impressão que a população tem é o seguinte, o partido chegou no 20 mil, o quociente eleitoral 20 mil. Por aí. Fez 20 mil, ganhou. Fez 40, levou a segunda. Não é bem isso, né, doutor? Não, temos aí uma matemática eleitoral. Prestem atenção, por favor. Eu vou tentar ser didático, vou usar como referência o número 1000, que é o que o próprio Tribunal Superior Eleitoral usa no seu modelinho. Quem quiser acompanhar, entra no site do Tribunal Superior Eleitoral, põe lá como se elege o vereador ou como se compõe as cadeiras. Então ele soltou um documentozinho de 5 páginas, muito simples, bem didático. Seria mais ou menos assim, imagina um colégio eleitoral com 1000 votos válidos. Lembrando que voto válido é o voto dado ao partido, à legenda partidária e ao candidato. Voto nulo, voto em branco é desprezado, é lixo, não se contabiliza. Então, tivemos 1000 votos válidos num colégio eleitoral. Temos 10 cadeiras de vereadores nesse colégio eleitoral. Logo, 1000 votos válidos dividido por 10 vai dar 100 votos para cada cadeira. Estes 100 votos, Roberto, é o chamado quociente eleitoral. Então, é o mínimo que qualquer partido precisaria fazer para ter acesso a uma cadeira. Os votos que o partido recebe é chamado de quociente partidário. Então, o partido recebe votos da legenda e dos candidatos. Então, soma-se todos os votos válidos, dados ao partido ou ao candidato, faz o quociente partidário. O partido atingirá as cadeiras toda vez que superar o número 100. Então, você soma aí, um partido conseguiu 200 votos. Vamos imaginar. Matemática simples, o quociente partidário 200, quociente eleitoral 100, 200 dividido por 100, 2 cadeiras. Parece simples. Sim. Sim. Aí vem a lei e diz, tomará assento os candidatos que atingirem 10% do quociente eleitoral toda vez que o partido atingir quociente eleitoral. Então, esse partido teve 2 cadeiras. Vamos imaginar que o primeiro colocado teve 11 votos, o segundo colocado teve 9 votos. Ele só vai tomar assento de uma cadeira. A segunda cadeira, o segundo colocado não atingiu os 10%. 10% de 100 é 10 votos. Então, ele não tem a segunda cadeira.
E assim vai fazer com todos os partidos, somar os votos válidos dos partidos, dividir pelo quociente eleitoral e preencher as cadeiras da Câmara, que a gente chama de forma direta. Vamos supor, no exemplo que o próprio TSE coloca, que sobraram 2 cadeiras. Será uma cadeira na sobra normal, porque não foi preenchida, e uma cadeira deste partido que não tinha o quociente, os 10% do quociente eleitoral. E lembrando, Roberto, que se despreza as frações. Toda vez que o partido fizer o número, uma fração menor de 5 para menos, É 0. 0 vira 1. Se ele fizer de 6 para mais, arredonda. De 5 para mais. De 5 para menos, De de 1,1 a 1,5 para menos, vira 1. De 1,6 para 1,9 vira 2. De 5,1 não? Não. 5,1 é 5. O meio é desprezado. Para entender. Perfeito, O perfeito. meio para baixo é desprezado. E aí a sobra se dá normalmente nessas vírgulas. Esses desprezos dessa fração que tem as sobras das cadeiras. A matemática da sobra é tão simples quanto esta que a gente colocou. Você vai imaginar o mesmo partido dos 200 votos. Você pega o quociente partidário, 200 votos, divide pelo número de quantas cadeiras ele tem? Não é uma. Não? Não, é 2 cadeiras. Ele conseguiu no quociente partidário fazer 2. Ele só ocupou uma, então, mas ele tem 2 cadeiras. Mas aí depois não vai acabar sobrando uma, não? Não, essa uma já tá na sobra, mas só que por direito de lei, ele conseguiu no quociente partidário ter 2 cadeiras. Aí você divide pelo número 2, a cadeira, mais a média, no caso será 0, porque a primeira soma, mais 1. Esse 1 é um número igual a todos de controle. Somado isso, dividido, ou seja, vai dar 66,66, que é a média. Então você vai fazer para todos os partidos esse cálculo. Aquele que tiver a maior média leva a cadeira que está sobrando. Mas com detalhe, ele só leva a cadeira na maior média se o candidato que vai ocupar a cadeira tiver feito os 10% do quociente eleitoral. Então, os partidos não se atentaram a essa eleição é os 10%, chamado votação nominal mínima, que os candidatos têm que ter. Pode acontecer do partido, por exemplo, uma hipótese, conseguir o quociente eleitoral, no seu quociente partidário, atingir o quociente eleitoral, terá direito a uma cadeira, vamos imaginar isso, aí você vai lá na lista dos candidatos, nenhum deles fez 10% do quociente eleitoral. O partido não vai tomar assento daquela cadeira, nem na sobra. O partido só vai conseguir participar da divisão da sobra quando todos os partidos que atingiram o quociente eleitoral já tiverem ocupado a cadeira e não sobrar nenhum outro partido que tenha candidato com quociente, com os 10% do quociente eleitoral. Aí se faz a divisão na visão matemática do passado. Se você teve algum tipo de Eu não sei se eu fui didático na explicação. Eu acho que foi. Eu entendi, olha que coisa incrível. É que você teve dúvida no outro programa. Ele me explicou. Mas se você teve dúvida, o que você faz? Depois a gente vai colocar esse programa na internet e você pega essa parte e rever tudo de novo até você entender. Quero agradecer o pessoal que Então, entra no site do TSE, já tem já um papelzinho, 5 páginas, explicando bem didaticamente olha aí, como amanhã faz, eu vou ler isso aí de novo. como pra não faz tirar nenhum isso. Tipo de dúvida. Né? Qual um telefone que a pessoa possa ligar para OAB ou um e-mail que ela possa pedir, tirar mais informações? Pode usar o telefone da OAB, o 2468-8199, que aí ela consegue, ou se permite o WhatsApp do MCCE, que é o 97047-2187. 97047-2187. Que aí o WhatsApp a gente já pode até mandar, mas eu acho que é tão fácil, entrar no TSE e tirar o documento. Se alguém tiver dúvida, né, pode acionar a gente. Rapaz, já é 7h34, Sérgio. Já passou meia hora, meu. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando e compartilhando nosso live. Vamos continuar compartilhando. Vamos para um rápido intervalo, viu, Neto? E já voltamos aqui com o doutor Alexandre, presidente da OAB, e com os advogados da comissão, né, de combate à corrupção eleitoral. É isso, doutor? Exatamente. É rapidinho.
mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre. Hoje, vendo aqui os casos da OAB Guarulhos, o presidente, Dr. Alexandre de Sá Domingues, o Dr. Marlon Leles, do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e o Dr. Francisco Nascimento, que ele é presidente da comissão da OAB, que vai dar uma boa chacoalhada nessas eleições aqui, dar uma fiscalizada mais forte, que eu acho que está precisando realmente o pessoal perceber que tem alguém de olho. Também quero alertar aí que vai ter um grupo grande de pessoas filmando, fotografando, boca de urna. Bom, vem uma pergunta do Márcio Conceição aqui para os doutores. Gostaria de saber se utilizar veículos da prefeitura, podemos dizer da Câmara também, né? Ou da UIPREF, da Proguaru, para fazer campanha é crime eleitoral. Quem pode responder? Doutor Marlon, mas com certeza é. Com plena certeza é crime eleitoral. Respondendo ao candidato beneficiado, ao infrator por este crime, é o abuso do poder político. Então, não se pode usar nenhum aparelho público para fazer campanha, nem para beneficiar o candidato, porque isso traz no processo eleitoral uma diferença das oportunidades. Como você não pode usar o funcionário público, o próprio vereador não pode usar as pessoas lotadas no seu gabinete no período de expediente para fazer campanha, né? O que a gente vê é depois das 5 horas, as pessoas que querem apoiar determinado candidato, sendo funcionário público, vai fazer aquela fileira de bandeiras, mas sempre depois do expediente. E usar o veículo, ou qualquer, não só o carro, pode usar o computador, pode usar uma resma de folha da prefeitura ou da Câmara. Isso é combatido na Justiça Eleitoral, está no artigo 77 ao 79 da Lei das Eleições, no rol dos crimes
da administração pública. Só um minutinho só aqui. A Silene Alves, lá de Londrina, está perguntando o que nós temos aqui na caneca. O que nós temos na caneca? Cada um tem uma coisa diferente, né? diferente. No meu é água. Doutor Marlon é vodka. Doutor Marlon adora vodka. A Silene... Eu nem bebo. Faz um trem desse comigo, não. Olha só. Eu sou abstêmio. Olha, é abstêmio. Então- Velho. Vamos mandar um beijo para a Silene, ela que está lá em Londrina nos acompanhando. Obrigado. E aqui em Guarulhos está a Maria Clara. Obrigado. Maria Clara, mandar um beijo pro vovô, né? A Maria Clara está lá em casa. Por favor, doutor Francisco. Vamos complementar um pouquinho mais. E é bom que se diga o seguinte, não é só o servidor público. Pode ser o terceirizado pela prefeitura, o contratado. Sabe aqueles carros que dizem assim, a serviço da PMG, a serviço enfim. Opa, então, não pode, tá? Vai responder pelos mesmos crimes como se fosse o ente normal. Mas vai responder. Então, não pode. É importante essa informação aqui. Bom, a OAB, ela vai ter, o doutor já disse que vai ter um plantão especial. Exatamente. Lá, acompanhamento. Eu queria saber, os juízes também não estão de plantão, na verdade estão trabalhando efetivamente todos. Aliás, eu queria esclarecer esse ponto, Roberto. O papel da OAB, né? A OAB, ela tem um papel subsidiário aqui na questão da fiscalização, porque é papel da Justiça Eleitoral a fiscalização, o processamento e eventual condenação por irregularidades nas eleições. A OAB, ela é uma extensão da cidadania. Como eu disse aqui, destaquei, cada cidadão é um fiscal por natureza. A OAB e os advogados, no modo geral, eles são sempre um parceiro do cidadão, não é? Então, a gente não se furtando dessa responsabilidade, é que criamos todo esse mecanismo, que começou já no início do ano, com a preparação da cartilha de olho nas eleições, cartilha essa que está disponível no site da OAB Guarulhos, oabguarulhos.org.br, para download, se você quiser conhecer um pouquinho mais, de forma sistemática, o que é possível fazer nas eleições, você consegue ali obter essas informações. Nós tivemos, durante todo esse período pré-eleitoral e eleitoral, palestras, tanto na Casa da Advocacia quanto em outras entidades. O doutor Francisco mencionou aqui a palestra que tivemos semana passada na ACM do Irapuru, que foi um sucesso muito grande, que mostrou que a população está sedenta por informação e estamos trabalhando. Nosso objetivo agora no segundo turno, se realmente confirmar que nós teremos segundo turno na nossa cidade, é convidar os candidatos a participar também de um debate na nossa casa, para que a gente possa, mais uma vez, contribuir com as informações para a população. Vamos tentar fazer um debate no segundo turno aqui, vai ter pouco tempo, né? Bom, deixa eu só... A José Lima Sobrinho, nome de um jurista, quase o nome de um jurista, mandando um abraço para o doutor Alexandre Domingues. Faltou só o Pereira, José Pereira Lima Sobrinho. A Filomena Ganança mandando um feliz aniversário, obrigado. O Márcio também nos acompanhando. E também tem uma pessoa aqui que gostou da pergunta, a Regina Pereira, dando parabéns para a OAB Guarulhos pela postura, isso é muito bacana aqui. Uma questão levantada aqui, que é importante a pessoa perceber, é a questão desses carros aqui. O doutor Francisco está me mostrando uma foto que realmente, parece que o pessoal não percebe. É um carro da prefeitura, não é terceirizado. Mas não vamos falar o nome. Não vamos falar o nome, porque não cabe. Até vamos acabar fazendo propaganda para esse sujeito, não é essa a questão. Exatamente. Mas é um carro terceirizado e o cara usando uma propaganda, talvez até de forma inocente, doutor. Não, não é inocente. Não é inocente, não? Não vamos ser inocentes em pensar que ele é inocente. Né? Isso não tem realmente... eu costumo dizer que a gente sempre sabe o que pensa, o que faz ou o que fará no lugar onde estamos, por que estamos e o que vamos fazer. Né? Então não é inocente, você está num processo eleitoral, você conhece as regras, porque certamente, como o doutor Alexandre enfatizou, todos os candidatos e todos os partidos têm um departamento jurídico, eles são orientados, mas você pode utilizar o seguinte termo, eles são afobados. Né? Como o doutor Marlon ressaltou,
o sujeito ele quer, de qualquer forma, dizer que ele está contribuindo com o candidato dele porque ele acredita, ele tem... Então, assim, ele é aquele negócio, se você quer o bônus, você há de suportar o ônus, né? Se ele for pego, ele vai responder. Então, ele não pode dizer que eu sou inocente. Que não sabia de nada? Não, que não sabia de nada. Isso não existe. Tá aí o José Dirceu que não nos deixa mentir, né? O Odair Vilano está assistindo nosso programa. Ô, Odair, obrigado aí pela audiência. Ó, nossa, tem uns nossos telespectadores, Sérgio, que é complicado. Ó. É o Giulio, com G, Giulio. Baldi Dantas, deve ser italiano, né? Com certeza, né? Verdade. Nos acompanhando, a Sueli Loripe Oldani, falando, faremos isso, fiscalizaremos. Boa. O Queiroz nos acompanhando, obrigado pela audiência. A Val Calixto dando boa noite, parabéns pelo programa e pela OAB atuante. A Sueli Loripe também nos acompanhando. Ela diz o seguinte, a Sueli, doutores, temos relatos de candidatos que já estão comprando votos antecipadamente. Como poderemos agir nesses casos? Olha, a compra de voto é algo de difícil comprovação e muitos candidatos, de forma escusa, se aproveitam disso. Eu acho que isso passa também pela conscientização do eleitor, não é? O voto não tem preço, o voto tem consequência. O eleitor ele tem que entender que aqui, a partir do momento que ele aceita esse tipo de prática, como se todo mundo faz, ele está perpetuando a política da corrupção no nosso país. Então, antes da gente criticar o que acontece lá no Congresso Nacional, a gente também tem que dizer não à corrupção todos os dias. Esse momento, eu sei que as pessoas às vezes têm dificuldade, estão desempregadas, mas se tem uma coisa que não pode ser vendida é o seu voto. Não pode. O seu voto, ele é a sua ferramenta para mudar a realidade social, inclusive talvez até para criar a vaga de emprego que você merece. O político que é sério, que é voltado para o trato da coisa pública, ele não vai comprar seu voto. Então, se você souber que alguém está comprando o voto, está aí uma dica para você não votar nesse candidato. Esse também é uma forma de fiscalizar. Olha, eu estava lembrando esses dias aqui, viu, doutor Marlon, doutor Francisco, doutor Alexandre. Tivemos mortes de crianças aqui em hospitais municipais de Guarulhos, ou por incompetência ou por má gerência, isso não tira a culpa dos responsáveis. Mas também você acaba sendo responsável quando uma criança morre por falta de remédios. Você é um assassino também, porque você vendeu seu voto, em vez de você colocar uma pessoa decente lá, você colocou um ladrão. E aquele velhinho que está no hospital municipal de urgência, sem uma cama, que você está reclamando que ele foi hospitalizado sentado numa cadeira, você também é culpado. Sim. E você é tão assassino quanto o cara que desviou milhões lá. Então, por favor, gente, não vamos vender o voto, vamos votar consciente, vamos fazer um trabalho legal, porque cá entre nós, tá difícil, não tá, doutor? Tá. A gente vê uma cidade tão rica quanto a nossa, são 4 bilhões e 400 milhões. Tem cidades menores que ganham menos e uma cidade mais bonita. Não, essa questão de vender o voto, a gente bate muito nessa tecla. Tem muita gente boa candidata a vereador e a prefeito na nossa cidade. A gente tem que ter a consciência de que não podemos demonizar a política. Exatamente. Entender que todo aquele que se candidata, ele quer tirar alguma vantagem. Muito pelo contrário, eu dou testemunho de tantas pessoas que eu conheço que merecem sim o nosso voto, não é? A nossa credibilidade. Sim, tem muita gente Cabe boa. a nós escolher e separar o joio do trigo. Isso é uma missão que o eleitor tem. Quando o eleitor ele toma essa responsabilidade para si, ele empodera a cidadania e ele limpa a política. Se o seu candidato, se os candidatos souberem que nós não votaremos em quem compra voto, em quem descumpre a legislação eleitoral, eles não descumprirão, né? E o candidato que vai tomar esse risco, que vai assumir esse risco, ele está aí colocando em risco todo o trabalho que ele fez. Isso tudo que ele fez, essa campanha, todo esse trabalho que ele fez, pode cair por terra, porque ele descuidou na hora da eleição. Então, eu acho
que é essa a mensagem que eu queria deixar. O cidadão ele precisa compreender o seguinte: o candidato nesse momento ele está com fome, né? E o alimento dele será o voto. E o cidadão tem o poder na mão, na consciência, para mexer no jogo de dados, na dama. Ou seja, quando você vende o voto, você mexe em toda a estrutura do Estado. Você mexe na área da saúde, da infraestrutura, da educação, da segurança. Você tira a possibilidade disso se tornar melhor para você. É para você, não é para o outro. E aí, como você falou, tem ele, tem o filho, tem o avô, tem o pai. Ele não pode reclamar depois que os hospitais são um lixo, que não tem segurança, que ele não tem área de lazer, de turismo. Por quê? Porque ele não soube escolher. Ele vendeu o voto dele. Então, ele colaborou para que a cidade se torne pior. A raiz disso é o cidadão. É o voto dele, é ali que está a importância. Ele precisa compreender que não é o município, é ele que faz o município. Ele O município precisa é você. aceitar, é ele que é o município. Você é responsável pelos buracos da sua rua, Exatamente. pela falta de remédio. Não adianta botar a culpa em nós. No em outra político, em nós, não. Foi você que escolheu ele. Ah, mas o meu é só um voto. Engano. Nossa. Não. O seu é o voto, mesmo porque nas últimas eleições teve vereadores que não se elegeram por 50 votos, por pouquíssimos votos. Não é? Então é importantíssimo isso. Quero mandar um beijo para Divinha Camargo, ela está nos acompanhando também aqui, e também para o Davi Cordeiro. Depois eu vou pedir para o Dr. Marlon colocar os telefones do OAB aqui no nosso live, né? Depois ele entra lá no Facebook, coloca lá, para vocês também tirar qualquer tipo de informação. E já estamos no final do nosso programa. Eu queria deixar aqui um convite para vocês voltarem aqui semana que vem, até para nos contar do que ocorreu, do que está sendo feito, do que se teve processo, se não teve processo, se teve alguma candidatura impugnada, porque a observância das leis é importante. Temos aí candidatos do Partido Verde, por exemplo, que está um imbróglio danado. Sabe? Teve gente que queria ser candidato a vereador, mas não prestou contas, né, doutor Marlon? E não pôde ser candidato. Então, você que é candidato, você que é assessor, tome muito cuidado. Isso já é um avanço, né, da legislação eleitoral, porque você vê, um novo mecanismo de controle das contas impossibilita que o candidato que não leva a sério a legislação concorra ao pleito. Isso já é um avanço que nossa sociedade tem conquistado. E no final do programa, deixo só aqui, ó, antes que eu esqueça, o César Sansoniuki. Boa noite a todos. Gostaria de saber a opinião dos convidados sobre o mar de ofensas, acusações, inverdades e que se tornaram as redes sociais nessas eleições, ressaltando que a Justiça Eleitoral não acata qualquer requerimento, ante a alegação que as manifestações são democráticas. A rede ficou também um martelame, hein? Os excessos são grandes. Eu escrevi hoje na palavra do presidente no site da OAB, quem tiver interesse pode entrar lá. Qual que é o site do OAB? oabguarulhos.org.br. E na palavra do presidente, que eu escrevo toda semana, eu falei que os nervos estão à flor da pele. E falei que nós temos, enquanto cidadãos, que respeitar as diferentes ideologias. As pessoas são diferentes de nós, apoiam candidatos diferentes. E nós temos que ser tolerantes. A intolerância é a responsável pelas guerras, pela divisão dos povos. E fazer essa divisão no nosso município não vai ajudar a gente a aprimorar as nossas instituições. Eu acho que nós temos que enxergar que depois da campanha nós continuamos sendo guarulhenses e temos que trabalhar juntos por uma Guarulhos melhor. Olha, olha, Sérgio, o Rui Faller, lá de Gravataí, Rio Grande do Sul, ele gostou do nosso programa, ele falou que vai acompanhar todos os dias aqui. Então, um abraço para o pessoal de Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. Vamos legal. longe, hein, doutor, hein? Muito legal. Muito vamos legal. longe, hein? Olha, e o pessoal de Gravataí aí, ô Rui, também vamos dar uma olhada aí, não deixar o pessoal sair comprando voto. Vamos tentar não normalizar, mas eu acho que se a gente pelo menos cuidar na frente da nossa casa, eu falo isso, se você limpar a frente da sua casa, e faz favor, você limpa e não empurra para o lado do vizinho não, hein? Você recolhe o lixo, né? E coloca, e vamos cuidar da nossa cidade, que a nossa cidade está precisando muito, muito, muito. Bom, estamos no final do programa aqui, vamos deixar
algumas considerações que eu acabei não falando, doutor. Alguma coisa que o senhor quer deixar aqui nos minutos finais? Só lembrar que no dia da eleição, o que você pode no dia da eleição? Opa. É importante, até para as pessoas poderem saber o que elas devem fiscalizar. A única coisa que pode é a manifestação silenciosa do eleitor, representada pelo uso da bandeira, pode levar uma bandeira do seu candidato, do seu partido, de broches, de dísticos, aqueles pin, e adesivos. Então você pode pegar um adesivo, colocar no seu peito, na sua roupa e votar sem nenhum problema. Não pode fazer aglomeração de pessoas. Então, vou eu e a minha esposa é uma coisa. Agora vou eu, minha esposa, meu tio, meu primo, meu time do Flamengo. Né? Presidente da ordem. Olha, eu sou flamenguista, hein? Então, levo o tupi de Juiz de Fora para votar comigo. Não. Né? Pra não, Não pode ir de turminha, não. Aí não pode ir de turminha. Então virou aglomeração, caracteriza conduta vedada. Vestuário nenhum tipo. Camiseta de candidato, boné, nenhuma peça. Equipe de fulano de tal. Até porque não pode produzir camiseta. Apesar do que nós vimos nas ruas, tudo aquilo é vedado na legislação. E se receberam denúncias, terão problema na prestação de contas, como abuso de caixa, como uso de caixa 2 e abuso do poder econômico. Só nem pensar. Sigla de partido? Sigla de partido, não. Camiseta, não, nada. Você pode, se pegar, vai responder, o candidato responde e o eleitor responde. Ou seja, ele só pode usar uma bandeira, que eu também já acho um excesso, levar a bandeira, mas nada impede que o indivíduo pegue a bandeira do seu candidato. Dentro da escola com a bandeira? Tá na lei. Tem um candidato aí que tem uma bandeira de 10 metros. Ele entra para votar e sai. Ele entra para votar e sai. Ele pode botar um broche do candidato, ele pode botar um adesivo do candidato. Se encontrar com o madre, ele não pode ficar conversando lá. Agora, ele não pode ficar conversando, não pode passar o santinho dele, aí levou a colinha dele. Pode levar cola, ele não pode passar essa cola para ninguém. Se ele sai de jogo caindo no chão. Aí você também já quer uma boca de urna declarada, né? Ele não pode ficar parado, não pode ter carro de som, não pode distribuir nenhum papelzinho. Então, ou seja, é o dia que o colégio eleitoral tem que estar para o eleitor. É o sonho da lei. Né? Gilberto Ramiro pergunta assim, é verdade que Guarulhos só perde para a capital em infrações de propaganda? Tem alguma informação nesse sentido? Acho que não temos um número concreto, mas Guarulhos só perde para São Paulo em número de candidatos. Então, obviamente que, proporcionalmente, é óbvio, não é uma particularidade de Guarulhos, não. Guarulhos é uma cidade... É bem acirrado aqui. É muito disputada, como toda a cidade. A maioria já desistiu. Para orientar o pessoal, Guarulhos é a segunda cidade em número de candidatos. Ela só perde para Belo Horizonte. Olha aí, olha que absurdo. Nem para São Paulo Nem capital. para São Paulo perde. Ela perde, Belo Horizonte este ano está em primeiro lugar, Guarulhos está em segundo. 1184 candidatos em Guarulhos. Um abraço para a Divinha Camargo, a Lília Martins, olha só. Boa noite, Roberto. Boa noite aos convidados. Ontem, uma amiga de colégio estava no programa e hoje um familiar. Abraço para o doutor Francisco, a Lília Martins. Tá famosa a sua família, hein? Pelo amor de Deus, está todo mundo aqui. Gilberto Ramiro, o Rui lá de Gravataí nos acompanhando, a Maria Iracildes. Ô Maria Iracildes, tem essa semana que é dia do idoso, tem alguma coisa a ver com isso, não tem? O Elton Castilho nos acompanhando, o Marco Aurélio, um monte de gente que agradecer muito vocês. Doutor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Me permita falar só uma coisa. Claro. Quando a gente fala de compra de voto, não é só em dinheiro que você vende o seu voto. Bem feito. Uma vantagem, um favor, e mesmo quando você vota só porque o cara é seu amigo. Você tem que votar naquele que você confia que vai fazer um bom trabalho para a sua sociedade, para todos nós, ok? Que no domingo você seja iluminado e consiga escolher o melhor representante. Deus te ouça. Eu vou pedir para vocês também, dar uma olhada no meu Facebook, tem 2 enquetes ali, quem você votaria para prefeito e quem você não votaria de jeito nenhum. Dá uma olhada lá, deixa seu voto que depois a gente vai fazer uma pequena enquete aí. Doutor Francisco, obrigado por ter vindo. É sempre um grande prazer, Roberto, a gente poder contribuir com a cidade que nós amamos, né? A gente estava brincando, doutor Alexandre, que eu dei uma olhada pela janela e eu tinha falado no dia da entrevista que Guarulhos é uma cidade feia. Mas estruturalmente, ele sabe disso. Guarulhos me acolheu sempre, tudo que eu consegui foi em Guarulhos. Eu amo essa cidade, o que eu posso fazer por essa cidade, eu estou fazendo. Então, assim, é sempre uma grande oportunidade. Todas as vezes que você precisar de nós, nós estaremos aqui com muito prazer.
Muito obrigado mais uma vez. A Kelly Aguiar está mandando um abraço para o Marlon Leles, para o doutor Alexandre, também nos acompanhando. Muito obrigado, gente. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procure lá, Tribuna Livre Roberto Samuel. Amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Depois sobe para as redes sociais. Amanhã das 13 às 14, opa, olha que beleza. Amanhã, então, das 13 às 14, a Tribuna Livre é reprisada. Depois vai para o Guarulhos Web, curta a nossa página. Aliás, curta a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel. E a gente vai tentar trazer eles aqui semana que vem, Sérgio. Dr. Marlon? Dr. Marlon deu tchau? Não deu tchau. Eu tô ficando já, ó. Já tá. Quase de casa, né? Essas coisas. O meu tchau é simples. Domingo estamos de plantão. Precisar de alguma coisa, de alguma orientação, de alguma explicação, nos procure das 8 às 5 da tarde, é o período do pleito. O telefone da UAB é o 2468-8199. O WhatsApp do MCCE é o 97047-2187. Estamos às suas ordens, porque a OAB, nessa vocação histórica dela para a cidadania, para a defesa do Estado Democrático de Direito, oferece mais esse serviço à nossa cidade para que possamos construir não só uma cidade melhor, mas com eleições limpas, com candidatos melhores eleitos por você, que é o grande convidado dessa festa. Então, estamos de plantão no domingo, no dia das eleições, precisando, espero que não precise, né? Porque é sinal de que a eleição correu tranquila, mas precisando, estamos à disposição da sociedade. E só o finalzinho, Neto, o Márcio Conceição, ele passou a informação aqui. Engraçado é que as combis da prefeitura estão todos os domingos trabalhando no Bosque Maia, levando as pessoas para panfletar e ficar com bandeiras no farol em frente. Peça para ele gravar isso. Grava, meu amigo, e manda bala, não dá moleza não. Grava, a cidade é nossa, não é deles. Deles que eu falo, qualquer corrupto. Quem está fazendo isso. Exatamente. Né? Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.